Desde que eu deixei de apresentar o Lições da Bíblia na Rádio Novo Tempo, eu continuei criando os áudios, da lição para você que faz parte do meu público nas redes sociais, mais especificamente no YouTube. E obviamente, com o passar do tempo, o meu trabalho, as minhas atividades particulares foram mudando, foram se ampliando. E eu decidi, a partir desta semana, apresentar um resumo geral da lição para você em vídeo. Se eu perceber que você continua gostando deste formato, se eu perceber que você vai estar curtindo, compartilhando com as pessoas, eu vou continuar, obviamente, apresentando um resumo geral da lição ao longo da semana. Só para contextualizar todos os nossos internautas, aqui eu apresento em alguns momentos a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que seria a lição de escola dominical de nossos irmãos evangélicos, tá? E nossos irmãos católicos, tenho muitos irmãos católicos e espíritas que me acompanharam ao longo aí de mais ou menos 18 anos de apresentação do programa na Rádio Novo Tempo. Então eu vou fazer nesse formato de vídeo, para que você tenha já a lição disponível no sábado e assim você possa estudar de uma vez só. Uma dica para você: é importante que você separe o sábado à tarde, o momento que você estiver mais tranquilo, para ver o vídeo, ver o resumo da lição e aí fazer o seu estudo pessoal da lição. E aí você mata a charada, diríamos assim, no sábado à tarde. E se você for professor de escola sabatina ou dominical, o que vai acontecer? Você pode, ao longo da semana, só dar uma pincelada nos pontos que você sublinhou ou nas anotações que você fez, porque você já fez um estudo geral da lição de uma vez só no sábado à tarde. Então, essa é uma sugestão que eu dou para você que eu creio que vai ser muito útil, tá bom? Bom, a lição então desta próxima semana, nós estamos estudando ao longo desse trimestre o livro de Isaías, um livro espetacular, e hoje nós vamos fazer um breve resumo da lição da semana, que trata dos capítulos 13, 14, 24, 25 a 27. E qual é o tema central desta lição, dessa semana? De que o pecado original de Satanás, o orgulho e a exaltação própria, ele é compartilhado por vários reis pagãos, e Isaías manda um recado a esses reis pagãos de que eles enfrentariam o juízo de Deus por causa do orgulho e da exaltação própria e por causa da maldade. E ao mesmo tempo você vai ver em Isaías que Deus já manda um recado para Satanás, que também vai enfrentar um juízo por causa do seu orgulho, exaltação própria e maldade. Então você vai ver nesta semana que há um paralelo entre os reis pagãos, orgulhosos, rebeldes e maldosos, há um paralelo com Lúcifer. Então você vai ver isso. E você vai ver também que algumas promessas que se encontram nesses capítulos de Isaías, elas são repetidas no Novo Testamento, nos mostrando o quê? Que o livro de Isaías foi escrito sim para o povo de Israel, para o povo de Judá, mas ele alguns chamam este livro de o pequeno Apocalipse de Isaías. Por quê? Porque a mensagem abrange a todo o mundo e abrange a todas as épocas. Então, em resumo, é isto que você vai ver ao longo da semana. No capítulo 13 até o 23, nós percebemos que há oráculos, juízos de Deus contra várias nações pagãs. E eu vou ler aqui para você
alguns versos do capítulo 13 para você perceber o juízo de Deus sobre a Síria, depois o surgimento de Babilônia, né? E também o juízo sobre Babilônia. A partir do verso 1, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra Babilônia. Alçai um estandarte, é uma bandeira de aviso, né, ao longo da guerra, sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, ou seja, um batalhão de guerra forte. O clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Então você percebe aqui, e eu não vou ler todo o capítulo, que há uma promessa de castigo para a Síria e também para a Babilônia. E no verso 17 do capítulo 13 é dito assim: eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Realmente, depois que Babilônia se torna uma potência, logo depois da Síria, não é? Os medos e persas invadiram Babilônia e acabaram assumindo o controle, diríamos assim, do mundo. Há uma profecia muito específica sobre isso em Daniel capítulo 2. Ali, naquela visão da estátua que Nabucodonosor teve, Deus revelou para ele a história do mundo por antecipação. Ele revela o surgimento de 4 grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e também revela o surgimento de Roma papal e também o surgimento dos países da Europa. Então, isso aqui que Isaías profetizou realmente aconteceu, não é? E outra coisa que eu queria destacar para você aqui desse capítulo é o verso 19, né? O verso 19 diz assim: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Então, olha que interessante. Depois que, lógico, no tempo de Isaías, né, Tiglat-Pileser III, o rei da Síria, né, dominava, e aí Deus prometeu utilizar-se de um dia de Babilônia para castigar o rei da Síria. A partir de 728, né, Tiglat-Pileser III tomou Babilônia e foi proclamado rei. E isso aconteceu mais de uma vez, tá? Mais de uma vez a Síria conquistou o Império Babilônico. Mas Deus profetizou que chegaria um momento em que Babilônia se tornaria uma superpotência e que ela também receberia o castigo de Deus. E aí você vê aqui no versículo 19 que ela seria destruída como Sodoma e Gomorra e nunca mais seria habitada. Olha que coisa interessante. Em 198 depois de Cristo, um romano chamado Sétimo Severo, ele encontrou esta cidade, Babilônia, totalmente deserta. E hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local onde estava a Babilônia, mas nunca mais a cidade foi reconstruída. Como Deus prometeu, assim se cumpriu. E Babilônia, depois que se torna uma supernação, ela é, obviamente, invadida pelos medos e persas. E isso você pode ler a respeito em Daniel capítulo 5. Em 539 a.C., né, o persa Ciro conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa. Né? E aí Babilônia perdeu
para sempre, não é, a sua independência. Depois de Ciro, né, depois o Império Medo-Persa foi conquistado por Alexandre o Grande, né, e ele tomou sem esforço a Babilônia, que estava sendo dominada pelos persas. E Alexandre o Grande, não é, grego, fez isso no ano 331 antes de Cristo. Então o que acontece? O capítulo 13 de Isaías dramatiza para nós a queda de Babilônia como um juízo divino. E o curioso é que você vê no livro do Apocalipse, no capítulo 17, no capítulo 18, também uma queda de Babilônia. Olha o contraponto do Antigo Testamento com o Novo Testamento. João, no Apocalipse, se utiliza dessa linguagem de Babilônia, né, para dizer que um dia todo sistema político, religioso, rebelde e apóstata contra Deus será punido, assim como Babilônia. Tá ok? Sobre o capítulo 14, eu quero destacar algumas coisas importantes para você. Você vai ver que além de Deus mandar um recado para nações pagãs, agora Deus manda um recado também para Lúcifer. Por quê? Porque essas nações pagãs agiam com orgulho, exaltação própria e maldade, assim como Lúcifer. Então, como muitos reis pagãos eram parecidos na maldade, porque eram, na verdade, agentes de Satanás, então Deus aproveita aqui no capítulo 14 e manda um recado para ambos. Tá? Então vamos ler aqui a partir do versículo 4. Depois eu vou ler os versos 11, 12 a 15. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Então, aqui Isaías repete o juízo sobre Babilônia, dizendo, não é, que acabou a tirania, né? Quando o Império Medo-Persa, né, através de Ciro, invadiu e tomou Babilônia, acabou a tirania babilônica. E aí no verso 11 diz assim, ó: derrubada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Veja o nível em que se encontraria a Babilônia. E para Deus demonstrar o quanto seria grave a queda de Babilônia, que era uma superpotência, Deus usa da personificação para mostrar o quão grave seria a queda de Babilônia. Deus faz aqui no capítulo 14 com que árvores e mortos falem. Vou ler para você poder entender o que eu quero dizer. Verso 7, verso 8. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Nós sabemos que árvores não falam, né? Mas aqui Deus usa um método muito comum na Bíblia, personificação, para dramatizar a lição que ele quer transmitir e fixar melhor na mente das pessoas. Verso 9: o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar os seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Então aqui Deus personificou primeiro as árvores como comemorando a queda de Babilônia, e ele personifica os reis mortos, zombando de Babilônia, porque agora a Babilônia estava no mesmo nível que eles, ou seja, destruída. Muitos irmãos sinceros usam esse texto a favor da imortalidade da alma, mas isso não pode ser feito, né? Isaías está apenas usando da personificação
né? Se nós crermos aqui que os mortos falam, então nós temos que crer que as árvores falam também. Tá? Então o propósito aqui é outro, é a personificação para fixar melhor a mensagem. Só que além de dar um recado para a Babilônia, mostrando a queda de Babilônia, no capítulo 14 Deus dá um recado e mostra a queda de Lúcifer. Olha que interessante. Como caíste, verso 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui está se referindo ao rei de Babilônia, mais especificamente. Mas a palavra estrela da manhã, o filho da alva, significa, no latim, de onde Tertuliano tirou esse termo, quer dizer Lúcifer, anjo de luz. Então, aqui o rei de Babilônia é chamado de anjo de luz. Mas você vai ver agora que aqui há um recado para o rei de Babilônia, por causa do seu orgulho, né? Mas também para Lúcifer, o anjo rebelde que foi expulso do céu, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 12. Verso 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Por que aqui há referência tanto a Babilônia quanto Lúcifer? Pelo seguinte, nenhum rei pagão faria isto aqui, ó. Diria isto aqui, ó. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por quê? Porque os reis pagãos, eles eram submissos aos seus deuses, porque se eles não fossem submissos, eles temiam o pior castigo. Por exemplo, aqui na lição nos explica, né, que no 5º dia do festival do ano novo de Babilônia, o rei era obrigado a remover as suas insígnias antes de se aproximar da estátua de Marduk, o maior deus babilônico, tá? Para que a monarquia fosse preservada. Então esse respeito, essa submissão para com Marduk, na mente deles, a supremacia do reino deles, a permanência, dependia dessa submissão do rei de Babilônia ao rei Marduk, né? Então a ideia de um rei pagão ele cogitar a ideia de tomar o lugar de Marduk, isso seria um suicídio. Então aqui nós já vemos que não se aplica, não é, ao rei de Babilônia, mas se aplica a Lúcifer, o anjo caído que realmente desejou ser semelhante ao Altíssimo. Porém ele queria ser semelhante a Deus em poder e governo, mas não em caráter. E se você estudar esse texto com um texto paralelo, que é Ezequiel 28, você vai ver que ali Deus manda um recado para um rei chamado Tiro, que era audacioso e arrogante, e ao mesmo tempo Deus manda um recado para Lúcifer, porque no verso 15, Deus já usa um termo querubim da guarda, e diz que ele estava no Éden com Deus, ou seja, no paraíso. Então você percebe que Deus, nesses capítulos 13 e 14, ele mostra o juízo dele sobre reis pagãos e mostra juízo sobre Satanás, aquele que usa os reis pagãos como agentes para implementar os seus planos malignos no mundo. Ok? E aqui quero destacar para você mais alguma coisa desses capítulos, não é? Para você ver os paralelos disso com a palavra de Deus. Eu quero ver aqui com você os capítulos agora 24, eu vou ler alguns trechos do 24, né, do 25
E aí você pode depois ler 26 e 27. Por que eu vou ler esses capítulos? Para você ver que a informação que eu dei no início é correta. Isaías foi escrito sim para Israel, para Judá, tem recados, promessas de juízo contra nações pagãs, mas aqui há um pequeno apocalipse de Isaías, ou seja, as profecias aqui abrangem também o mundo e toda a história da humanidade. E eu vou provar para você isso agora, aqui no capítulo 24 e também no capítulo 25, tá? No capítulo 24, diz assim, ó: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Aqui Deus está prometendo, não é? Cumprir isso contra o rei Tiro, mas esse texto nos lembra muito bem as condições da terra durante o milênio, lá em Apocalipse 20. Quando Cristo voltar, os ímpios serão mortos, de acordo com 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, e Apocalipse 20 diz, no verso 5 em diante, que os ímpios ressuscitarão só depois de 1000 anos. Então a terra só terá Satanás e os anjos caídos e estará devastada. Então esse texto nos lembra Apocalipse 20, falando das condições da terra durante o milênio. Olha o que diz o verso 3, ó. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Agora aqui está a explicação. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna, a salvação por meio de Cristo. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Então veja, aqui Deus já apresenta tanto um juízo para Tiro, quanto um juízo para a humanidade toda. Por quê? Se você ler 2 Pedro 3,10, aqui disse que a humanidade toda será queimada, não é? Lá diz, né, em 2 Pedro 3,10, até vou ler para você ver como que o Novo Testamento mostra a abrangência das profecias do livro de Isaías. 2 Pedro 3,10 diz o seguinte: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, de surpresa, não é? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então veja, o Novo Testamento confirma que esse texto de Isaías 24 tem uma abrangência até o futuro, até os últimos dias, não é? E aqui é dito por quê? Porque os moradores da terra transgridem as leis, violam os estatutos, né? E negam o plano de salvação de Deus. Então, em consequência disso, né, quando as leis espirituais, morais, naturais, físicas, matemáticas de Deus são transgredidas, resultados vêm, mas Deus também vai mandar um castigo. E 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10 fala, né? 7 a 10 fala que os ímpios serão, obviamente, destruídos. Outra coisa do capítulo 24 de Isaías que mostra a abrangência dessas profecias para o fim dos tempos, né? Olha o que diz o verso 19, ó. A terra será de todo quebrantada e ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. Isso nos lembra Apocalipse 6, 14 a 17, que diz que quando Cristo voltar, as ilhas vão se mover do seu lugar. O azul do céu vai recolher-se como um pergaminho. Ou seja, aqui mostra uma catástrofe que acontecerá no futuro para quem é ímpio, né? E nos lembra muito Apocalipse 6, 14 a 17.
E no capítulo 25 de Isaías, eu quero destacar para você uma coisa, e com isso eu finalizo o nosso resumo geral da lição. O capítulo 25 também nos tem um paralelo com acontecimentos do tempo do fim. Olha que promessa Deus tem em Isaías 25 para os israelitas, para os judeus, e que agora vai se cumprir com o Israel espiritual, que é a igreja. Como diz Paulo em Gálatas 6,16, a igreja é a continuação do povo de Israel e não uma substituição de Israel. Então as promessas que não se cumpriram com Israel literal se cumprirão com Israel espiritual, que é a igreja. Tá? Leia Gálatas 6,16. Olha o que diz aqui Isaías 25,8. Ó. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Aqui, 2 textos do Novo Testamento se utilizam de Isaías 25,8 para mostrar a abrangência deste livro. Quando é dito aqui, ó, tragará a morte para sempre, isso leva a nossa mente a 1 Coríntios 15,54, que diz: tragada foi a morte pela vitória, quando ocorrer a ressurreição dos justos na segunda vinda de Cristo. E quando é dito aqui que Deus enxugará dos olhos e dos rostos a lágrima, nos lembra Apocalipse 21,4, que diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, o que a lição desta semana quis nos ensinar? Que Isaías se constitui num pequeno apocalipse, porque as profecias contra as nações pagãs são direcionadas também a Lúcifer e aos ímpios nos últimos dias. Ao mesmo tempo, as promessas de restauração do povo de Deus em Isaías são também promessas de restauração, de ressurreição e de cessação da morte e da dor. Também encontramos essas promessas sendo destinadas aos filhos de Deus nos últimos dias, quando Cristo voltar. Então, este é o tema, diríamos assim, geral da lição desta semana. E na próxima semana nós vamos estudar os capítulos 36, 37, 38 e 39 de Isaías, fazendo obviamente um resumo geral, porque não teríamos como entrar em muitos detalhes. Se você gostou deste formato do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, comente, curta e compartilhe, tá bom? Assim eu vou ter um feedback para saber se você gostou desse formato. Eu não poderei mais apresentar em áudios diários, porque eu tenho agora outras tarefas. E se você gostar, eu vou continuar fazendo este vídeo, esse estudo, este resumo geral da lição. Se você não gostar, não tem problema algum, tá? Eu paro de fazer, porque tem outras pessoas também fazendo este resumo e você pode se beneficiar também com outros estudiosos aqui da lição, tá bom? Então eu vou aguardar o seu feedback. Obrigado por você acompanhar o estudo aí da semana que vai se iniciar. Relembre-se da dica que eu lhe dei. Assista o vídeo todo e no sábado à tarde vá à sua lição, estude-a, escreva, faça anotações e estude toda a lição de uma vez só, no sábado à tarde ou no domingo pela manhã, você que sabe. E depois, ao longo da semana, você apenas dá uma olhada, uma recapitulada nas coisas que você sublinhou. Como, por exemplo, eu aqui tenho coisas sublinhadas, coisas anotadas, textos anotados. Não sei se você está enxergando, espero que sim. Então, aí na semana, você só passa por isso. Porque você já fez um estudo geral da lição no sábado à tarde ou domingo de manhã. E aí o assunto está na sua mente. Além de você entender para aplicar a sua vida, se você for professor de escola sabatina ou de escola dominical, você terá muito mais facilidade para transmitir o conhecimento aos seus alunos.
Que você tenha um feliz sábado e até o nosso próximo estudo.